Diz assim a boa palavra do nosso Deus: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos reler a primeira parte do verso, a primeira afirmação, quando Jesus diz: vocês são o sal da terra. Vamos repetir? Vocês são o sal da terra. Que Deus abençoe sua palavra nos nossos corações. Amém? Vou pedir para que seja exibido exatamente. Muito bem, deu uma polêmica grande aí, e no Brasil, para fazer sucesso e fazer girar notícia e aparecer, existe um método antigo de pessoas que têm pobreza artística, pessoas que têm pobreza intelectual, mas que são afrontosas. É comum no Brasil, durante o carnaval, gente sem talento usa de um expediente para virar notícia: atacar o cristianismo. Não é de hoje. E agora, graças a Deus, eu estava num lugar com dificuldade mesmo de internet, não acompanhei a afronta que foi feita aos evangélicos, o ataque à família tradicional, como é de costume no nosso país. Então eu fiquei de fora, e hoje, quando voltei a ter assim contato com a internet, vi a enorme repercussão a respeito de família conservadora, esse tipo de coisa. Meus irmãos, eu quero a minha vida, a minha família e a minha igreja conservada. Porque quando está conservado, não apodrece. Sem conserva, jogada de qualquer maneira, rapidamente apodrece. Eu não sei se você já teve a experiência de ter, claro que todo mundo teve, experiência de alguma coisa, um legume, uma fruta, começar a apodrecer. A batata, por exemplo, vai ganhando um cheiro, e uma batata podre, ela começa a apodrecer as outras. Na nossa vida espiritual também é assim. E do ponto de vista, meus irmãos, do estado, o ambiente do mundo, e a capacidade de promover adoecimento, apodrecimento, é muito grande. Nós acreditamos segundo o que a Bíblia ensina e o segundo o que a vida mostra, que o ser humano está afetado pelo pecado em todos os sentidos, todos, do ponto de vista da sua intelectualidade, do ponto de vista emocional e também físico. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e de fato o pecado traz morte de modo amplo, emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, fisicamente. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, o amor de Deus, não está nele. Veja que o mundo, seu sistema, seus valores, então, estão afastados dos valores e dos princípios que Deus deseja, os princípios do Espírito Santo de Deus, os princípios do reino de Deus. E será como é que, convivendo nesse mundo, que nós não temos como dele sair? Jesus disse: não peço, em oração ele disse, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno, que os conserve do maligno. Quando nós pensamos em nossas vidas, nossas famílias, o que você deseja para a sua vida e para a sua família? Que ela seja conservada ou que ela entre em degradação?
Meus irmãos, é interessante que a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. O sal era utilizado como conservante. A carne que apodrecia, que apodrece com muita facilidade, fazia-se um tratamento nela com sal. Então o sal fazia com que muitos produtos fossem conservados. Jesus disse assim: vocês são o sal da terra. Quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, vocês são aqueles que devem entender, que devem trazer preservação, para que o mundo não adoeça ainda mais. E existem, meus irmãos, pelo menos 3 motivos ou 3 princípios que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para a preservação mesmo de nossas vidas e de nossas famílias. Primeiro, meus irmãos, é a presença de Jesus. A presença de Jesus. Jesus presente. Onde Jesus está presente, onde Jesus exerce senhorio, o diabo não domina. Ele pode tentar, ele pode buscar oprimir de alguma maneira, pode tentar, como tenta mesmo, levar à queda. Ele é chamado de tentador, e pode até causar alguns empecilhos. O apóstolo Paulo, dizendo que desejava ir à cidade de Tessalônica, disse assim: eu quis estar com vocês, não apenas uma vez, mas 2, e Satanás nos impediu. Então o diabo tenta causar tropeço, impedimento, perturbação, mas não tem domínio sobre a vida. Uma vida que é entregue a Cristo, porque Jesus não divide casa com Satanás. Onde Jesus mora, Ele é quem mora. Jesus não mora com o espírito maligno. Jesus, quando Ele está presente, Ele controla o ambiente da vida. E irmãos, nós todos sabemos que quando Jesus está, também ali é um ambiente de milagres. Uma frase linda no primeiro milagre de Jesus, em Caná da Galileia, naquele casamento, quando houve uma necessidade, um momento de constrangimento, o vinho havia acabado, não havia naquele tempo outro tipo de bebida, as festas duravam às vezes uma semana, e de repente procuraram a mãe de Jesus, e a mãe de Jesus diz: façam tudo o que ele mandar, porque você sabe que tem coisas que só Jesus pode realizar. Num determinado momento, Jesus então transforma a água em vinho, mas o texto diz: Jesus foi convidado para o casamento. Se Jesus não estivesse presente ali, não haveria milagres. Onde Jesus está presente. Então é muito importante, meus irmãos, que o nome de Jesus seja invocado nas nossas vidas e nas vidas das nossas famílias. O nome de Jesus invocado na sua casa. O nome de Jesus clamado, invocado e exaltado na sala da sua casa, na cozinha da sua casa, nos quartos da sua casa. O que eu quero dizer com isso? Não é algo assim supersticioso, não. Não é orar a casa. De vez em quando alguém chega para nós e diz assim: pastor, pode me orar? Não, benzer aqui não tem. Benzição é outra coisa. Nós oramos e nós consagramos a vida. Então preste bem atenção. Se nós queremos a conservação, a preservação das nossas vidas, das nossas famílias, nós precisamos clamar pela presença de Jesus. Como Jesus também estava presente naquele barco, no meio daquela tempestade, todos apavorados, mas Jesus estava ali no barco, e ele levantou, acalmou a tempestade, porque bendita a pessoa que passa por tempestades, mas tem Jesus no barco da sua vida. Também, meus irmãos, um outro princípio aqui importante, uma outra lição importante, é que
nós nos preservamos, Deus nos preserva, quando aplicamos os princípios do reino de Deus em nossas vidas. Os princípios do reino de Deus. Aquilo que é um princípio, meu irmão, é um ensinamento, um desejo, uma ordem, um valor que Deus tem, que não é passageiro, é permanente. Não é uma moda. Um princípio é algo para ser obedecido e aplicado em todas as circunstâncias. Em qualquer circunstância. Se você tem o princípio da gratidão na sua vida, quando tudo estiver bem, você tem gratidão. Quando as coisas não estão boas, você está enfrentando lutas, você também tem gratidão. Gratidão porque Deus está te sustentando no meio das lutas, em meio às dificuldades. Gratidão com Deus, gratidão com as pessoas, porque você sabe muito bem, nós estamos constantemente sendo ajudados. Muitas pessoas nos ajudam, mas a ingratidão faz com que a pessoa não enxergue a ajuda. Então, um princípio como esse da gratidão é uma coisa na vida que permanece. O princípio de buscar a Deus e o reino de Deus sobre todas as coisas. É um outro princípio que nós podemos lembrar aqui. Você não abre mão de ter Deus na sua vida em primeiro lugar. Este é um princípio do reino de Deus, um princípio do domínio de Deus, do controle, do reinado de Deus sobre nossas vidas. Os princípios que nós temos, e se tem uma coisa boa que nós reconhecemos assim de valor na igreja de Cristo, é que a igreja ensina grandes valores quando ela prega o evangelho. Esses dias agora, os nossos adolescentes estavam lá no sítio. Meus irmãos, já pararam para pensar quantas coisas boas, quantos princípios do reino de Deus eles aprenderam, eles ouviram, eles compartilharam, eles testemunharam. Então os princípios do reino de Deus nos ajudam a nos preservar e preservar nossas famílias nesse mundo tão apodrecido. E você sabe, o nosso tempo agora, a nossa época, a nossa era, ela enfatiza quebra de paradigmas, quebras de valores, como que se tudo que fosse novo fosse positivo e tudo que fosse velho fosse negativo. E é interessante, meus irmãos, que às vezes os antropólogos fazem tudo, até exageram, para a preservação de certas culturas, como tribos, como etnias, não deixam nada de novo chegar ali. Essas mesmas pessoas, às vezes, para a nossa sociedade, querem quebrar todos os valores, todos os costumes, tudo que seja de tradição. Tradicionalismo não é bom, mas tradição é. Tradição é boa. Então os princípios nos ajudam a firmar os valores e a conservar-nos num mundo em degradação. Também, meus irmãos, um outro aspecto que eu gostaria de destacar aqui, para nos preservarmos neste mundo, é coragem para testemunhar. O que é a coragem para testemunhar? É a coragem para você ser sal nesta terra e admitir e testemunhar o que o Senhor tem feito na sua vida, o que o Evangelho faz na sua vida, o valor da palavra de Deus para a sua vida, e você testemunhar isso. Isso ajuda na preservação do mundo, do ponto de vista espiritual. Você já parou para imaginar se todas as pessoas que tiveram uma experiência com Deus,
se calarem, todas as pessoas que têm uma experiência viva com a Bíblia, a palavra de Deus, todas as pessoas que têm uma experiência viva com a vida de oração, com a vida de adoração, com a vida do reino de Deus, se calarem. Irmãos, a proclamação do Evangelho, o testemunho do Evangelho no mundo, é tão importante, que a Bíblia diz que os anjos gostariam de ter a oportunidade que nós temos de pregar o Evangelho, de falarmos do Evangelho, de testemunharmos aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. É comum acontecer aqui, nós ouvimos coisas lindas, de pais e mães mesmo, de adolescentes, por exemplo, que vêm nos dizer como os filhos passaram e passam por transformações positivas, depois que entregaram suas vidas a Cristo e depois que conheceram o Evangelho. Irmãos, o Evangelho é chamado de poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, para todo mundo, para todas as pessoas, porque todas as pessoas do mundo inteiro precisam do Evangelho, porque Jesus veio para todo o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque todos nós precisamos de Jesus. Testemunhe na sua vida, testemunhe na sua vida a respeito do poder do Evangelho. Conte para os seus filhos, e tem uma coisa para nós os pais que às vezes é um pouco embaraçosa, é quando os filhos perguntam para nós alguma coisa, e que nós, naquilo que estamos sendo perguntados, quando tínhamos a idade deles, não fomos lá uma nota tão boa. Às vezes um filho pergunta para os pais: você colou na escola? Você namorou? Teve quantas namoradas? Quantos namorados? Às vezes o relatório é difícil de ser dado. Às vezes é um relatório triste. Às vezes é um relatório assim que causa um certo constrangimento. Mãe, pai, você já fez isso assim, assim? Irmãos, nós aprendemos uma coisa muito boa com o Evangelho. Nós não precisamos mentir. Até naquilo que você não foi lá tão bem, naquilo que você reconhece que não foi bom, você deve dizer: pois é, nisso aí papai falhou muito, mamãe errou muito nisso, por isso que nós não queremos que você cometa os mesmos erros. E não é porque o papai e a mamãe foram infelizes nessas escolhas, que você também deve repetir essa infelicidade. Eu errei, se hoje pudesse voltar atrás, não faria novamente. Você está testemunhando daquilo que Deus fez na sua vida agora. E como o Evangelho transforma. Você que fez, mas se fosse hoje, por conta do Evangelho, não repetiria. Isso é dar testemunho. Também, meus irmãos, nós os pais, e eu gostaria aqui de encerrar com isso, nós ensinamos muito através das atitudes. E eu gostaria de fazer um convite, um desafio para a sua vida, que eu acredito ser de grande valor. Meus irmãos, eu já vi tantas coisas assim na minha vida de pastor. Eu já vi pai proibir os filhos de virem à igreja e tentando levar pai e mãe para coisas que não são boas. Eu já vi pai e mãe inconformados de um filho, uma filha querer se batizar na igreja, mas inconformado mesmo. Uma vez um pai disse para mim: pastor, você vai me desculpar, mas eu não gosto mesmo, e vou até ser franco, eu não gosto nem de pastor. Ele falando comigo, eu não gosto nem de pastor. Irmãos,
A gente vive situações na vida que são tão difíceis. Você imagina você ter um filho sem princípios, uma filha entregue aos valores do mundo, do mundanismo. O que você prefere para a sua vida? Consagrar a sua casa, consagrar a sua família, consagrar a sua vida? Então eu quero te desafiar, consagre a sua vida também. De vez em quando eu escuto assim, não, e a gente vem na igreja pensando também nos filhos, né? Porque eles precisam muito. Irmãos, aproveitando que eles estão lá fora, só nós estamos aqui. Você também precisa igualmente. Você não vem à igreja só por causa de filho e filha, não. Você precisa vir à igreja por sua causa, porque você também é carente do Evangelho. Eu sou carente do Evangelho. Eu preciso consagrar a minha vida. Você precisa consagrar a sua vida, porque senão nós não temos testemunho. E você sabe que o simples fato de você sair de casa e vir para a igreja, você já está testemunhando. Quando sua família te vê orando, lendo a palavra de Deus, isso é testemunho.